Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula, no caso de hoje, a lição número 2 do nosso módulo de hermenêutica e homilética, onde nós teremos a hermenêutica na prática, né? Nós estaremos fazendo uma análise hermenêutica de um texto da Bíblia, onde nós vamos aplicar os conceitos aprendidos na primeira aula. Então, eu aconselho você pegar a sua Bíblia, porque hoje nós não usaremos praticamente o módulo, né? Porque o módulo também ele traz um texto para análise, só que eu preferi trazer um outro texto para nós analisarmos, uma vez que você então terá dois textos a serem analisados. Do módulo, você poderá acompanhar a análise hermenêutica junto com o autor do módulo, e o texto que eu escolhi, que também é um texto muito complicado, muito complexo, que causa muito desconforto no meio evangélico, e nós vamos estar vendo aqui o que, através da hermenêutica, a conclusão que nós conseguiremos chegar nela. O texto em questão de hoje, né, que nós estaremos usando, será o de 1 Samuel, capítulo 28, dos versos 12 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: Por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, me pergunta a mim, visto que o Senhor tem te desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado a teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu, estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Essa é uma passagem que tem causado muito desconforto no meio evangélico, principalmente quando confrontados por espíritas que sugerem ser nessa passagem uma evidência bíblica de que Deus utilizaria ou permitiria a atuação da necromancia, ou, melhor dizendo, a atuação de médiuns intermediando conversas ou permitindo que um espírito familiar se apoderasse dessa pessoa e se utilizasse para transmitir alguma mensagem aos vivos. E muitos crentes têm se colocado de forma negativa com relação a esse texto, dizendo por fim que não, porque Deus não faz isso, Deus condenou, mas não consegue argumentar e
acaba ficando numa situação desconfortável, se sente numa situação desconfortável. Só para que os irmãos tenham uma ideia da complexidade desse texto, nós temos pelo menos 4 vertentes teológicas acerca dessa passagem. A primeira, ela sugere que a mulher fingiu ver e ouvir Samuel para enganar Saul. A segunda vertente teológica vai dizer que a mulher entrou em tal estado de transe que imaginou ter visto e ouvido Samuel. A terceira linha teológica diz que a mulher, controlada por um demônio, produziu uma aparição de Samuel. Todavia, a reação de pavor da médium, no verso 12, provaria que ela sabia que nem ela, nem qualquer outro médium poderia, de fato, trazer alguém de volta dos mortos. E a quarta vai dizer que, nesta ocasião, Deus milagrosamente permitiu que o espírito de Samuel aparecesse e anunciasse a morte iminente de Saul. Eles ainda tentam, quem defende essa tese, tentar argumentar, dizendo que, se foi esse o caso, isso de modo algum indicaria que tal fato pudesse acontecer de novo, certamente não por meio de um médium espírita. Toda necromancia e todo espiritismo são severamente condenados como uma abominação aos olhos do Senhor em Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 12. Vamos ver o que está dizendo lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 12. A minha tradução, essa tradução que eu vou usar, na verdade vou usar 2 traduções diferentes, mas a mensagem é a mesma, tá? Então, capítulo 18, verso 9 até o 12, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominações naqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Essa passagem ela é interessante e confronta diretamente a passagem de 1 Samuel 28, do verso 12 a 20. Entretanto, se você não souber usar, não souber formatar a sua argumentação de forma mais coesa, esse texto ele não basta. Porque nós temos algumas características nesse texto de 1 Samuel que são claríssimos. O texto diz que era Samuel. A mulher diz que é Samuel e o narrador da história diz que Samuel disse a Saul. Em outra passagem ele vai dizer que então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim? E ele vai dizer que Saul temeu grandemente por causa daquelas palavras de Samuel. Então, se nós defendemos que a Bíblia ela diz exatamente o que ela está querendo dizer, nós temos um problema. Porque, aparentemente, nós temos uma discordância entre Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 a 12, onde Deus diz que será abominação, é uma abominação aos olhos do Senhor, e o capítulo 28, versos 12 a 20, aonde vai dizer que Samuel estava ali com eles. Então vamos ver, através dos testes hermenêuticos, qual a conclusão que nós vamos chegar. Vamos lá? O problema, essa passagem de 1 Samuel é uma das mais utilizadas para tentar causar desconforto aos que creem na inerrância da Bíblia. Nessa passagem, o texto narra que Saul busca uma necromante para que trouxesse Samuel, que já era morto, para que lhe dissesse acerca da sua postura diante do sítio feito pelos filisteus a Israel. Então, nos versos 12 em diante, a Bíblia diz que Samuel fala com Saul através da mulher. Esse é o problema teológico, esse é o problema hermenêutico
que nós tentaremos resolver aqui agora. E aí? Como é que a gente resolve isso? Seria de fato Samuel que falou com Saul? Bom, vamos começar a nossa análise hermenêutica, né, utilizando, como a gente aprendeu na última lição, na primeira lição, na verdade, que é uma ferramenta que nos auxilia a chegar a um entendimento correto da passagem. E para isso a gente precisa começar pelas 4 perguntas básicas da hermenêutica. Quem foi o autor? Qual era o ambiente do autor e sua experiência espiritual? Para quem o autor estava escrevendo? E qual é o contexto imediato? Se você não tiver domínio sobre essas perguntas ou tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha na lição 1 e tente ver, assista a lição 1, a videoaula 1 e veja o que foi dito sobre isso. Mas hoje nós estaremos vendo na prática a utilização dessas perguntas. Vamos lá? Bom, quem foi o autor? Os livros de 1º e 2 Samuel, que apesar de receber o nome do profeta, né, do sacerdote, daquele que foi o último juiz de Israel, antes do período do início monárquico de Israel, né, ele não escreveu o livro todo. Na verdade, ele escreveu, a gente sabe que ele escreveu alguns capítulos logo no início do livro de 1 Samuel, né? Mas que a partir de um determinado ponto tivemos outros 3 autores do livro: Davi, Natã e Gade. Eles teriam completado os registros que compõem os 2 livros, tá? Então isso já nos dá uma luz no que a gente pode ver acerca de que Samuel, fica muito evidente de que ele não escreveu o livro sozinho. Ele escreveu os primeiros capítulos e Davi, Natã e Gade completaram os registros que compõem os 2 livros, e os estudiosos concordam que quem organizou os relatos desses 2 livros, feito por essas 4 pessoas, teria sido Isaías, né? Teria juntado os textos e feito composto o livro de 1º e 2 Samuel. Então, considerando que o evento ocorreu após a morte de Samuel, que é registrada em 1 Samuel 25, tem que ter sido um dos autores, Davi, Natã e Gade, que prosseguiu com esse relato. Então, entretanto, fica claro na narrativa que nenhum desses autores foi testemunha ocular do fato, mas fez baseado nos registros de uma testemunha que era certamente um dos servos de Saul, que estava ali naquele momento em que ocorreu esse evento. E qual era o ambiente do autor e sua experiência espiritual para poder estar fazendo a narrativa? Era muito comum na época dos reis de Israel, e isso não era comum só em Israel, mas em todos os povos, que quando eles tomavam um povo ou invadiam uma nação, eles tomavam pessoas dessa nação, aqueles que eles achavam excelentes em alguma coisa, ou simplesmente porque poderiam servir diante daquele monarca, daquele imperador, daquele rei, né? Era normal eles pegarem pessoas e trazerem para dentro da corte. Nós vemos alguns exemplos disso. Por exemplo, Nabucodonosor, ele fez isso. Nós vemos Nabucodonosor separando pessoas, jovens de Israel, né? Entre eles tinha Daniel, para poder servir diante do rei. Nós vamos ver também Faraó fazendo isso. Nós vamos ver com José, e também já no período de Moisés, só que ali ele fazia a nível de escravidão mesmo, né? E provavelmente dentro da corte também tinha aqueles que serviam a Faraó, que deveriam ser de outras nações. Então isso era uma coisa comum naquelas regiões ali.
E com a vinda dessas pessoas para dentro da nação de Israel, com elas também vinha todo tipo de credo e superstição, né? Então, isso nos mostra que quem viu o ocorrido cria que quem apareceu para a necromante foi Samuel. Para quem estava lá no evento, tinha a certeza de que quem apareceu diante de Saul através da necromante foi Samuel. Mas isso ainda não basta. Quando o narrador, quando a testemunha narra ao autor, porque não foi ele que escreveu, a testemunha não foi quem escreveu foi um dos autores que nós citamos. Então, quando essa testemunha narrou esse fato para um dos autores, né, dessa parte de 1 Samuel, o autor fez o registro conforme ele ouviu da testemunha. Isso tem uma razão de ser. Isso mostra que o autor não via nenhum problema com a narrativa que ouvia. Porque, apesar de ser uma narrativa de um evento que seria condenável à lei, ele fez questão de manter o texto como ele viu, como ele ouviu, né? E isso deixa claro que ele estava muito tranquilo com a narrativa. Aquilo ali, apesar de ser algo que Saul fez contra a lei, o autor que ouviu a narrativa não se sentiu incomodado de escrever exatamente o que ouviu. E aí fica claro o motivo pelo qual ele escreveu, como ele ouviu, quando a gente vai ver que para quem o autor estava escrevendo. O autor do livro de 1 Samuel, nessa passagem, ele escrevia para o povo de Israel. Ele estava colocando os eventos ocorridos com o rei de Israel, que era Saul. E ele sabia que o povo conhecia a lei e todas as suas nuances, né? E essa, sem dúvida nenhuma, é um argumento mais forte, apesar de ser muito básico, para justificar o fato do autor não ter feito nenhum comentário acerca do evento e ter registrado exatamente como ouviu da testemunha. Por quê? Porque ele sabia que quem iria ler o livro sabia que o que estava acontecendo ali era uma situação condenável e que Deus não tinha participação naquele evento. Consequentemente, a teoria de que Deus permitiu que Samuel viesse, ela já fica completamente fora de questão. E aí a gente tem que ver qual é o contexto imediato do autor, né? O contexto imediato, ele é crucial para entendermos o que está acontecendo. Saul não tinha mais a aprovação de Deus. O seu reinado já havia sido sentenciado pelo Senhor, lá em 1 Samuel 15, 26, 28. Vamos dar uma olhada? 1 Samuel, capítulo 15, versos 26 a 28. Diz assim: Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Então Deus já tinha sentenciado, já tinha dado uma sentença ao reinado de Saul, tinha dado como fim a participação do rei de Deus no reinado de Saul, e que este agora era rejeitado de Deus. Ao ver que Israel estava sendo sitiada pelos filisteus, lá em 1 Samuel 28, 1 a 4, vamos dar uma lida para poder se encaixar no texto. Diz assim, 1 Samuel capítulo 28, versos 1 a 4. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis:
Assim saberás quando pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Aqui nós vemos o sítio feito pelos filisteus a Israel. Então ele buscou o Senhor para saber se deveria ir para a peleja ou não. Porém o Senhor não respondeu a Saul, nem por Urim, que era a gente pode dizer que era pelos sacerdotes, né? Era a revelação feita pelos sacerdotes, porque eles usavam Urim e Tumim para poder ver qual era a vontade de Deus. Quem fazia isso eram os sacerdotes. Também não revelou por sonho, Deus não falou com Saul por sonho, e nem pelos profetas. Essas eram as três formas que Deus falava com o seu povo: ou pelos sacerdotes, ou através de sonho, ou através dos profetas. Deus não falou com ele através de nenhum dos processos normais que Deus usa para poder falar com o seu povo. Então a gente entende já de imediato que Saul não teve a resposta de Deus. Deus não quis responder Saul. Deus é soberano, ele simplesmente não está debaixo da vontade do homem. Pelo contrário, nós que estamos debaixo da sua vontade. E Deus simplesmente não quis responder Saul. Por quê? Porque Deus já tinha se apartado de Saul. Certo? Prosseguindo. Respondida todas essas perguntas, nós vamos ver que a última pergunta, que é o contexto, que é quando a gente analisa o contexto, a resposta dela já mostra para a gente, na prática, a utilização do primeiro princípio da hermenêutica. O primeiro princípio da hermenêutica, ele diz o quê? Que para responder para responder a Bíblia, nós devemos usar a própria Bíblia. E nós vamos ver que a Bíblia ela mostra que Deus não queria falar com Saul. Deus já tinha rasgado o reino da mão de Saul, já tinha entregue a Davi. Então a Bíblia ela se auto-explica. E quando nós respondemos a última questão, nós percebemos claramente que a Bíblia ela fez isso. Ela se auto-explicou. Esse é o primeiro princípio, o princípio básico da hermenêutica. Entretanto, antes da gente dar a conclusão da análise, porque a gente ainda não aprofundou, e assim, eu não vou aprofundar tanto, eu estou fazendo uma análise hermenêutica superficial do tema, tá? Mas que já mostra, já dá para a gente fazer uma conclusão bacana. Porém, antes da gente fazer a conclusão da análise, vamos utilizar alguns princípios que vão nos ajudar a compor definitivamente o entendimento desta passagem que tanto causa problema para algumas pessoas. Vamos continuar? Bom, o primeiro princípio que a gente vai usar é aquele que diz que nós devemos tomar as palavras no seu sentido usual e ordinário. Nessa passagem de 1 Samuel, capítulo 28, existem algumas palavras que merecem ser analisadas para entender melhor o texto. Existem várias, eu coloquei só os principais, mas a gente poderia estender por mais algumas palavras, mas eu coloquei as principais. A primeira é o espírito de feitiçaria, verso 7 do capítulo 28. Ela vai dizer o seguinte, que então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, ou que tenha espírito de feiticeira, segundo algumas outras traduções. A minha outra tradução, vou até usar a minha outra tradução para poder você acompanhar junto comigo. Vamos lá, capítulo 28, verso 7. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Edom, em Endor, há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Ora, não tem como, a gente tem que usar a palavra no seu sentido usual. A palavra espírito de feitiçaria deixa claro
que ela atuava com um espírito que não era o espírito de Deus. Se é espírito de feitiçaria, se não é o espírito de Deus, só pode ser espírito maligno, não pode ser outro espírito que não maligno. Por quê? Porque se ela atuasse com o Espírito Santo de Deus, ela não seria médium, ela não seria chamada de espírito de feiticeira, tá? Então, Saul já começa errado, buscando uma mulher que trabalha através de um espírito que não é o espírito de Deus. Se não é o espírito de Deus, ele é um espírito maligno. Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, Paulo tendo uma situação parecida, onde havia uma mulher com um espírito de adivinhação, e Paulo repreende ela, expulsando o demônio dela, e ela não adivinha mais. Ou seja, a adivinhação, o trabalho, esse serviço de mediunidade, ele é feito com espírito maligno. Isso utilizando a própria Bíblia, tá? A outra palavra que nós devemos estar observando é a palavra Elohim, que aparece no verso 13 no original, que é quando diz assim: e o rei lhe disse, não temas, porém, que é o que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. Quando ela diz isso, ela diz o seguinte no original: vejo Elohim que sobem da terra. Elohim, como a gente já viu em outras videoaulas, é o plural de Eloá, que significa deuses, né? Era muito comum. A palavra Elohim, ela não é utilizada na Bíblia, ao contrário de alguns tentarem forçar esse entendimento nessa passagem. Não está falando do Deus de Israel. Muito pelo contrário, a palavra Elohim, ao contrário de Yahvé, ao contrário de Adonai, é uma palavra que não é exclusivamente usada para Deus, para o Deus de Israel. Ela é usada para Baal, ela é usada para outros deuses, e ela é usada também, inclusive, para homens. Quando Deus fala para Moisés que iria colocá-lo como Deus sobre Faraó, ele não estava dizendo que agora, a partir dali, Moisés seria como um Deus. Não, a palavra ali é Elohim também, só que ali está dando a questão de autoridade sobre o Faraó. Então, Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: Moisés, te colocarei como autoridade sobre Israel. A gente vai ver um comparativo em Salmos, quando diz que, quando faz uma comparação dos homens, tipo reis, juízes, chamando eles de deuses, também chamando de Elohim, ou seja, homens de autoridade, né? E é muito usada também no Antigo Testamento a palavra Elohim para atender a demanda de falar de outros deuses que não Deus de Israel. E aqui fica claro que ela não estava vendo Deus de Israel, mas ela estava vendo deuses que sobem da terra. Deus, ele não sobe da terra. Deus, ele é imanente, ele está em todos os lugares, ele é onisciente, onipresente, ele não vai atender a chamada de uma médium para nada. Então ela não teria a visão de Deus, né? Então não tem a menor chance de nós usarmos a palavra Elohim, ou entendermos a palavra Elohim, que não pelo seu uso ordinário, né? onde normalmente ela é utilizada para descrever tanto homens de autoridade como outros deuses. E aqui fica claro que ela estava falando de deuses falsos e não o Deus trino, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, aquele que pode todas as coisas. E tem uma outra, na verdade uma conjunçãozinha, que vai ser entendendo Saul, no verso 14, que diz assim: e lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. E aí é crucial, que Saul diz assim, a palavra diz assim: entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Em nenhum momento, apesar do texto depois seguir falando que era Samuel, parte do princípio, e nós não podemos esquecer isso, parte do princípio de que a mulher não falou que era Samuel, a médium não disse que era Samuel. Quem entendeu que era Samuel foi Saul. Foi um entendimento pessoal dele. O desespero dele era tão grande que ele
teve a iniciativa de entender que era Saul. Nós vemos muito isso hoje nas sessões mediúnicas, aonde pessoas dizem que tiveram a oportunidade de falar com parentes que já morreram, mas a gente vê que o médium, a pessoa que está ali tendo aquela sessão mediúnica, ela não toma iniciativa muitas vezes de dizer quem é que está ali, mas é a própria pessoa que é envolvida emocionalmente com a situação, fragilizada muitas vezes, acaba por entregar as situações e entender que quem está falando com ela, ou que está se comunicando com ela através de uma médium, é uma pessoa, um parente falecido. Então nós vemos isso acontecendo hoje também, né? Então, na verdade, a gente tem que entender que quando ele diz que entendendo Saul, a gente tem que entender literalmente que quem entendeu que era Samuel foi Saul. Nem a médium afirmou que era Saul. Tá certo? Vamos prosseguir com outro princípio para poder ver onde é que a gente chega. Um outro princípio vai dizer que nós devemos tomar as palavras pelo sentido que indica o conjunto da frase. E aí nós voltamos de novo para a palavra que eu acho que é chave do texto, né, que a gente tem que analisar, que é entendendo. O conjunto da frase indica que entendendo é uma deliberação de Saul em querer acreditar que era Samuel, né? Então isso já mostra claramente que não era a possibilidade de não ser Samuel, né? Vamos prosseguir. Nós devemos também tomar a palavra no sentido que indica o contexto. Se no verso 6 o texto indica que Deus não respondia a Saul nem por Urim, nem por sonhos ou por profeta, não faz sentido imaginar que Deus iria usar uma pessoa que não tem parte com ele de uma mensagem que viria do céu para Saul. Não faz sentido, porque Deus fechou a boca das pessoas e não se revelou através de sonho para Saul, porque Deus não queria falar com Saul. O contexto mostra para a gente que Deus não ia responder a Saul. Logo, ninguém iria conseguir trazer nenhuma resposta para Saul que viesse de Deus, muito menos uma pessoa que não tem parte com Deus. A gente tem que parar de... A gente tem o meio evangélico tem algumas fantasias com relação ao evangelho que às vezes não se encaixam. É muito comum as pessoas dizerem assim: ah, não, Deus usa quem Ele quer. Usou até uma jumenta para poder falar com Balaão lá em Números. Mas isso não quer dizer que Deus vai usar pessoas que não têm parte com Ele para poder fazer a revelação. Eu gosto muito desses exemplos porque Faraó, ele teve um sonho de Deus. Ele teve um sonho de Deus, mas quem deu a revelação foi o homem de Deus, foi José. Nabucodonosor teve um sonho da parte de Deus, porém a revelação foi dada pelo homem de Deus, Daniel. Então você não vai encontrar na Bíblia nenhuma passagem aonde você vai encontrar Deus falando através de pessoas ímpias. Você vai sempre ver Deus dando o dom da revelação, revelando a sua vontade através do homem de Deus, jamais pelo ímpio. E isso aqui não se encaixa na descrição bíblica, que é exatamente da visão de que Deus não vai usar um ímpio para poder transmitir uma mensagem revelada do céu. Tá certo? Vamos prosseguir. Então a gente também tem que realizar o que a gente chama de paralelismo. O que é o paralelismo? Qual seria a probabilidade de Deus permitir-se utilizar os serviços de uma necromante para consultar a sua vontade? Se a gente usar o paralelismo de ideias e o paralelismo de ensino geral, notaremos que a Bíblia fala seguidamente acerca desse tema e fala de forma muito dura. Vamos fazer de novo uma leitura, vamos fazer a leitura de cada texto, tá? Vamos fazer devagarzinho. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 18 novamente. Deuteronômio, capítulo 18, versos 10 e 11. Diz assim: entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha,
nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então nós vemos que já parte da ideia e do ensino geral, o paralelismo, já estudando pelo paralelismo, já temos um ponto de partida que mostra que Deus condena e ele proíbe a utilização desses serviços. Vamos para Levítico 19, 26, por favor. Livro de Levítico, capítulo 19, versos 26 e 33. Vamos lá. Diz a palavra de Deus: não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis, nem adivinhareis. Verso 33. E quando o estrangeiro peregrinar convosco da vossa terra, não o oprimais. Acabou que eu peguei aqui um texto que não tinha muito a ver. Peguei 33, mas não era 33 não. Mas de qualquer forma, o verso 26 de Levítico 19 já confirma a mesma linha de pensamento de Deuteronômio capítulo 18, 10 e 11. Vamos para Levítico 20, verso 6, que vai dizer assim: quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Tá? Em Isaías capítulo 8, verso 19, também nós vamos ter algo sobre o tema. Isaías capítulo 8, verso 19, que vai dizer assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo a seu Deus? A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Ou seja, não tem cabimento o povo de Deus e se consultar com mortos, porque Deus não vai falar através dos mortos. Vamos ver Atos 16, versos 16 e 18, e aí a gente termina a ideia do paralelismo de ideia e de ensino geral da Bíblia. Atos, capítulo 16, versos 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Então, o que nós aprendemos com isso? Que no paralelismo de ideias, aonde nós vemos Saul se consultando com uma médium e Paulo sendo interpelado por uma médium, nós vemos a diferença de ação, aonde Saul ele ouve a médium e Paulo ele expulsa o espírito adivinhador da mulher. Então, pelo paralelismo de ideia, nós vamos ver que o espírito que habita em adivinhadores, em médium, é um espírito maligno, que pode e deve ser expulso pelo homem e pela mulher de Deus. Pelo paralelismo de ensino geral, nós temos Deuteronômio, Levítico e Isaías
que vão falar frontalmente contra o ato da necromancia. Então fica muito claro. Existem outras passagens, é que nós resumimos, mas fica muito claro que não tem, através do paralelismo, como considerar que Saul tenha recebido uma mensagem do céu. Significado a quem escreveu e a quem leu. Considerando que todo judeu sabia que Deus condenava a prática de consultar uma necromante, para o judeu nunca significou que Samuel pudesse ter falado com Saul por intermédio de uma mulher que servia a Satanás. Isso só passa na cabeça do povo ocidental. Para o israelita, para o judeu, isso nunca passou pela cabeça. Por quê? Porque ele sabe que Deus não tem parte com esse tipo de prática. Se Deus não tem costume disso, Samuel ele não permitiria que Samuel viesse. E outra, Samuel era contra esse tipo de ação e certamente não pecou nisso enquanto vivo. Iria ele pecar quando morto? Certamente não. Não tem como a gente não falar da parábola do rico e do Lázaro, aonde a resposta de Abraão para o rico, ela é crucial, onde ele diz, quando o rico pede para que permita que Lázaro volte, para poder falar aos seus parentes, para que estes não viessem a cair no lugar de tormento que ele caiu, Abraão é muito direto com ele, dizendo que eles têm os profetas e a lei. Se eles não ouvem os profetas e a lei, vão escutar os mortos. Então não faz parte do plano de Deus, e Deus não abre mão disso. Deus vela pela sua palavra de dia e de noite para não pecar contra ela. Então Deus ele não pode se negar a si mesmo, né? E fazer uma coisa que vai de contra ele. Ele não peca, Deus não peca, Deus não tem margem de variação para que venha a fazê-lo mudar de ideia com relação a esse tipo de prática. E o povo de Israel sabia disso, o judeu sabia disso, e não tinha nenhum problema. Por isso nós vemos que o autor não escreve nada com relação a isso, além do que ele escutou da testemunha. Então, a gente chega à conclusão da análise hermenêutica, depois de cumprir todas essas fases, né, da análise, a gente então chega a duas conclusões. Não era Samuel. Quem falou com Saul não era Samuel. E Deus não falou com Saul, de forma nenhuma. Como é que a gente chega à conclusão? Qual é a conclusão de que não era Samuel? Como a gente define isso? Como Deus nunca permitiria que uma necromante tivesse a possibilidade de chamar Samuel do seio de Abraão para falar com quem Deus já não tinha mais compromisso, fica claro que quem falou com Saul foi um demônio, um espírito enganador, e não Samuel. A prova definitiva é o fato de que Saul está condenado, e o espírito enganador diz que ele, Saul, estaria junto com Samuel. Se Saul já estava condenado, já havia pecado contra Deus e não fazia o que agradava a Deus, Saul estava condenado ao local de tormento, e Samuel, que viveu uma vida justa, estava no seio de Abraão. O judeu sempre soube disso. O judeu sempre teve a certeza dessa colocação. Quando Jesus usa a parábola do rico e do Lázaro, ele usa uma argumentação de uma visão que o judeu já tinha, que era o seio de Abraão, um abismo que separava e o local de tormento. Essa era a formação do Sheol. O Sheol era isso. Era esse lugar que era chamado seio de Abraão, que era para onde iam as almas daqueles que eram justos, ou que encontravam justiça diante de Deus. Tinha um abismo que separava e o local de tormento, que era para onde iam as almas repróbadas, ou seja, aqueles que pecaram contra o Senhor. Então, de forma nenhuma, o espírito de Samuel diria que Saul iria estar com ele, porque Saul não iria para o mesmo lugar de Samuel.
o espírito enganador ele falou o que ele o que Saul queria, o que Saul ficaria enganado, né? Ficaria de forma enganada ao dizer que ele estaria junto com Samuel, coisa que ele não estaria. E Deus não falou com Saul. A gente viu que Deus não falou com ele. Isso já fica claro no início do capítulo, quando diz que Deus não falou com Saul por nenhum dos modos que eram usados por Deus quando queria falar com uma pessoa. Mas ainda fica mais claro isso quando vemos a profecia que é proferida pelo espírito enganador, que não se cumpre de forma correta, né? O que não é possível nas profecias de Deus, de forma nenhuma. A profecia citada, a profecia proferida pelo espírito enganador, ela não se cumpre de forma plena, ela se cumpre em parte. Primeiro porque diz que Saul iria cair pelas mãos dos filisteus, e Saul se suicidou. Pode parecer que não faz diferença, mas faz muita diferença. O fato de Deus errar uma forma dessa já o tornaria não onisciente, tá? Então, o demônio que é utilizado para falar com Saul, ele profere uma profecia que não se cumpre na plenitude. E talvez só essa profecia feita dessa forma é por Saul ter absorvido essa pressão através dessa palavra, ele tomou a iniciativa de se suicidar, né? E pelo menos e nem todos os filhos de Saul morreram naquele dia, ainda ficaram filhos de Saul vivos, tá? Bom, no verso 19 o Espírito diz que amanhã, que deve ser entendido literalmente como amanhã, não se cumpriu, porque Saul só veio morrer só veio morrer, segundo alguns especialistas, 3 dias depois, tá? O cerco teria ocorrido e só 3 dias depois ele teria morrido. O amanhã tem que ser entendido de forma literal. E o Espírito ainda diz que seus filhos também morreriam, né? Como eu citei, e pelo menos 3 filhos de Saul sobreviveram. Bom, concluindo então, o texto de 1 Samuel, capítulo 28, nos dá um relato terrível do fim de Saul, que era o primeiro rei de Israel que faz o que não agradava a Deus, né? E se consulta com uma necromante que possuía um espírito de adivinhação. As regras que nós usamos da hermenêutica nos mostra claramente que não é Samuel que teria voltado dos mortos para falar com ele. Então, fica claro que quem falou com Saul foi um demônio. Essa é a segunda lição. Nós fizemos aqui um apanhado bem breve, né, da hermenêutica. Nós não entramos em maiores profundidades para poder não ficar uma aula longa e morosa, mas eu espero que tenha ajudado para que você tenha uma visão mais correta dessa passagem, que é uma passagem difícil, e também tenha conseguido perceber como a gente trabalha com a hermenêutica, como a gente funciona a hermenêutica na prática. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido proveitoso para você, e eu só posso desejar agora que Deus lhe abençoe, lhe guarde e que te dê, se for de manhã, um bom dia, se for de tarde, uma boa tarde, se for de noite, uma boa noite, e que Deus abençoe e fique na paz de Cristo, hoje e eternamente. Amém?